Oi, gente, estamos de volta para mais uma temporada do Batuques Confetes, essa temporada carnaval pós-2026, pré-2027. E para começar esse ano, né, Gabi, eu acho que nada melhor do que falar de um tema que já vem aqui, ó, a gente já vem discutindo ele há muito tempo entre a gente, né? Com certeza. E a gente resolveu chamar uma pessoa para ajudar nesse bate-papo, nessa troca que a gente vai ter. Mas eu vou deixar você fazer as apresentações. Tem muito tempo que você não apresenta podcast, então vai lá, amiga. Bom, gente, para falar sobre essa coisa, a gente fala muito, né, sobre as mulheres na imprensa de carnaval. Nós somos poucas e como é complicado para a gente, como existe muito machismo, muita misoginia. E para falar sobre esse tema, para bater um papo, hoje acho que vai ser mais bate-papo do que nunca. Já pode pegar a cerveja, pegar o vinhozinho para a gente conversar. Bom, gente, para falar sobre esse tema, a gente está recebendo hoje a Carolina Grimião, que tem mais de 20 anos na cobertura de carnaval, né? Chegou aqui quando a gente nem pensava em chegar ainda, eu acho que eu ainda estava. A minha faculdade de jornalismo foi a segunda, né? Então eu ainda estava ali na faculdade e que está fazendo o doutorado dela com uma tese que tem tudo a ver com esse nosso papo hoje. Eu ia falar aqui o tema, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho mais. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, gente? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria poder participar desse podcast tão maravilhoso, né? E poder falar desse tema que é tão urgente, tão necessário, tem surgido cada vez mais a gente tem ouvido a mulherada aí se colocar, né, diante das diferenças, das dificuldades que existem dentro do carnaval. Então, acho que vai ser um bate-papo aí bem maravilhoso. Carol, para começar, eu ia te perguntar como é que surgiu esse teu interesse pelo carnaval, né? Você, quando começou a fazer jornalismo, você já pensava em trabalhar o carnaval? Porque, assim, comigo eu pensava em esporte. Aí eu fui trabalhar na Roquete Pinto do lado do Miro, não teve como, né? Não teve para onde eu fugir. Mas como é que foi contigo? Então, na verdade, eu sempre acompanhei carnaval desde criança, né? Meus pais não eram envolvidos com escola de samba, mas gostavam muito de assistir. Então, eu vou para Sapucaí desde os 8 anos de idade para poder ver escola de samba. Eu sempre tive aquela vontade de trabalhar, de estar ali no meio. Sempre disse que eu ia estar ali no meio, mas eu não sabia como, não sabia de que forma. E aí, quando eu estava terminando ali o meu ensino médio, né? Que eu estava fazendo magistério, formação de professores para trabalhar com criança, surge um curso numa universidade privada, que é a Estácio de Sá, que foi um curso voltado para a gestão de festas e eventos carnavalescos. Foi um curso muito pioneiro na época, né? Enfim, tinham vários professores aí maravilhosos, Milton Cunha, enfim, entre tantos outros, Vicente Dátoli, que é da comunicação, enfim, vários outros. E eu termino meu ensino médio e pulo para dentro desse curso, né? Eu sou totalmente chamada de louca por todo mundo, uma menina de 18 anos, né, que sai de um contexto de magistério, formação de professores e vai estudar carnaval. Totalmente improvável, todo mundo achando que eu ia para pedagogia, né, gente? Fui fazer carnaval sem conhecer ninguém, porque eu não frequentava a quadra, não era o meu universo, assim. Eu assistia desfile, ouvia samba enredo o ano inteiro, mas eu não tinha aquela vivência de quadra, não tinha parente, não tinha ninguém ali dentro, né? Não era de berço, como as pessoas falam, e eu fui estudar carnaval. E estudando carnaval, eu comecei a trabalhar com carnaval. Meu primeiro emprego foi no Saara. Eu trabalhei na caçula, aprendendo a cortar tecido, carregando rolos de tecido nas costas, aprendendo o que era um aljofre, o que eram os materiais de carnaval e muito querendo viver aquilo tudo, né? E assim eu começo a trabalhar com carnaval e a vivenciar o carnaval no dia a dia, o trabalho das escolas de samba com 18 anos de idade. E dentro desse trabalho todo com carnaval, eu vou parar dentro de uma escola na Intendente Magalhães, que é o Gato de Bom Sucesso, que eu tenho o maior carinho do mundo. Um grupo de amigos foi para lá para fazer o carnaval na época, isso em 2007 para 2008. E aí eles falaram, pô, Carol, ajuda a gente na escola, você fala bem, você se comunica, vai ser divulgadora. Porque a gente não falava assessor de imprensa nessa época, tá? Vai ser divulgadora. E aí eu falei, eu vou... Desculpa te contar, eu lembro dos divulgadores lá com o Miro batendo na rádio e levando CD para mostrar. Fiz muito. E exatamente isso, assim, então vai ser divulgadora, vai rodar programa de rádio.
fica depois da internet esperando meia-noite, né, para dar o pulso, para poder mandar o texto para os sites, vai pesquisar quais são os sites que falam de carnaval, enfim, não tem rede social, né, gente? Não tem essa facilidade de hoje em dia. E aí eu fui aprendendo ali, me virando, fiz amizade com os amigos divulgadores da época, conheci vários, né, Andrade Chefia, Mariazinha, andei muito com o Márcio Zuma, meu grande amigo, que me levou para vários lugares, e aí eu fui circulando e fui aprendendo a fazer comunicação, fui aprendendo a fazer assessoria de imprensa, a fazer jornalismo, e só depois que eu fui para a faculdade, que eu fui fazer jornalismo na faculdade. Quando eu vou para a faculdade de jornalismo, eu já tinha experiência em assessoria de imprensa, já tinha feito a minha primeira transmissão na Avenida, que eu faço com 19 anos a minha primeira cobertura na Avenida, ganho um troféu de repórter revelação pela Rádio Metropolitana 1090M, e daí a gente não para mais. Aí é que eu vou fazer a faculdade. Olha, mas eu vou te falar que rolou uma identificação, porque eu primeiro fiz produção cultural, né, antes de fazer jornalismo também. E já estava na rádio, eu entrei na rádio como estagiária de produção. E a primeira vez que eu fui para Sapucaí também foi para cobrir um ensaio técnico antes de fazer jornalismo. Acho que foi dali que foi um gosto, né? A gente vive aquilo ali e quer ir mais a fundo. Meu sonho era estar ali, né? Era estar dentro daquela pista produzindo, fazendo alguma coisa, né? E foi bastante emocionante. Tudo meio que foi caminhando para esse lugar, né? Eu comecei a participar do programa na Rádio Manchete, num programa que se chamava Cidade do Samba, junto com o João Estevam, e aí, ao mesmo tempo, também participava do programa Andarilho do Samba com Arnaldo Lírio, né? E aí, quando chegou o período de credenciamento para o Carnaval, a gente não conseguiu o credenciamento pela Manchete, porque a equipe já estava completa, eu fui credenciada pela Rádio Metropolitana, e ali começou. E aí, daí para frente, 20 anos aí de caminhada. Não, Carol, eu tenho que fazer essa piada, né? Você foi do Gato Bom Sucesso, que tirou 9 pontos sucesso. Eu sempre lembro disso quando eu escuto o nome do gato de Bom Sucesso. Tem até um amigo que a gente tem um grupo de WhatsApp, que agora você pode colocar um nomezinho embaixo, né? Tipo assim, alguma coisa, né? O nome dele embaixo é 9 pontos sucesso. Eu sempre lembro quando eu vejo Gato Bom Sucesso. Tem maior carinho, caí do Gato de Bom Sucesso, aí eu fui para o Império da Tijuca, fui para outras escolas fazer assessoria, Alegria da Zona Sul, a antiga Corações Unidos do Amarelinho, que depois se fundiu com a Acari e virou a Favo de Acari, né? Que se fundou com o Favo de Acari e virou a União do Parque Acari. Enfim, então eu fui passando por outras escolas também, a própria Viradouro, enfim, aí a coisa foi indo. Eu acho que, além de... A tua carreira é muito legal, né? Porque, além de você estar ali trabalhando, botando a mão na massa, você tem a parte também de que você foi estudar aquilo, né? Você foi fazer o teu mestrado sobre carnaval, tá fazendo o teu doutorado do carnaval. Como é que... Eu imagino que na hora de você escolher o tema, você deve ter ficado muito assim, principalmente do mestrado, né? Que foi sobre a TV Viradouro, tipo, cara, é tanta coisa, onde é que eu vou escolher? Como é que vai ser? Quando eu fiz a faculdade lá atrás de jornalismo, o meu TCC já foi sobre carnaval. E eu falei sobre assessoria de imprensa nos grupos de acesso A e B, que na época era A e B. E aí, a falecida Lesga, foi o primeiro ano da Lesga. E aí, eu lembro que eu peguei algumas escolas do antigo grupo A, do antigo grupo B, e fui fazer estudo de caso, justamente para mostrar a diferença de assessoria de imprensa daquelas escolas que não tinham o apoio da Rede Globo, né? Que não tinham. Como é que essas escolas se viravam para aparecer dentro de um sistema, né, que faz de tudo para não mostrá-las, né? Enfim, para colocá-las num patamar menor. Então, eu fiz o meu TCC sobre isso. Depois eu fui fazer a graduação em História, né, que eu também sou historiadora. E aí, em História foi um movimento muito engraçado, porque eu não quis falar sobre Carnaval. Muito curiosamente, eu estava num momento meio revoltado da minha vida, e aí eu não quis falar sobre Carnaval, fui falar de imprensa republicana na Guerra de Canudos. Eu fui para um outro lugar. E aí, enfim, né? Depois, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz uma pós em psicopedagogia, também não teve Carnaval, fui fazer neurociência, e aí, quando eu decido fazer o mestrado, eu retomo toda essa questão das pesquisas. Na verdade, as pesquisas nunca pararam, né? Eu sempre estive envolvida ali de alguma forma. Mas aí eu venho trazer muito isso, porque a gente vive o processo da pandemia. Durante o processo da pandemia, eu meio que retorno
mais ativamente a trabalhar com imprensa no Carnaval. Eu vou ser chamada pela TV Viradouro, né, pela equipe da Viradouro, para fazer algumas lives, para fazer a final do samba, inclusive, né, da carta, né, foi um momento muito histórico, muito marcante, e foi muito especial. E dali eu começo a fazer várias outras lives, a participar de algumas produções, e isso me chama muito a atenção. Então, quando eu vou decidir o tema do meu projeto de mestrado, eu falo, gente, o que a gente está vivendo aqui é muito particular, é muito único, assim, é muito histórico. O que vão ser dessas lives pós-Covid? A gente não sabe. O que vão ser desses programas pós-Covid, né? Eu lembro que a Viradouro fazia telejornal, fez até um reality show na época, tudo isso no YouTube. Então eu falei, não, isso aqui é um movimento muito único que a gente está vivendo, eu acho que isso tem que ser estudado. E aí eu levo isso, né, a UF aceita, que bom, e a gente consegue estudar sobre isso, e ficou uma dissertação de mestrado bem interessante, porque eu trago a linguagem do audiovisual adequada para o YouTube, entendendo esse movimento da escola de samba dentro desse recorte. Então, ficou assim, bem específico mesmo, foi bem bacana. E aí, quando eu vou para o doutorado, também em comunicação, também no programa de mídia cotidiano, aí eu já fui por um outro olhar, porque eu também ia pegar uma escola de samba para trazer um recorte. Mas aí eu falei, não, eu acho que a gente está num outro momento agora. Acho que a gente não tem que pegar a escola de samba e fazer um recorte. E aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi, né, alguns anos atrás eu criei um curso. Na verdade, eu não criei o curso, um amigo meu criou o curso, ele me chamou para dar o curso junto com ele ficou com metade numa temática e eu na outra metade numa outra temática. E aí eu convidei um colega nosso de imprensa, um belo dia, para palestrar nesse curso. E anos depois, ele se apropria desse curso e começa a vender esse curso com o mesmo nome, sendo dele. E aí eu olhei, aquilo sempre me indignou muito, porque as pessoas foram fazer esse curso com ele e começaram a falar, nossa, o curso dele é incrível, o curso dele é maravilhoso, e assim, não tirando os méritos dele, mas originalmente o curso era nosso. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa que não está certa nisso aqui, sabe? Porque por que com ele o curso tem validade e com a gente o curso não é que não tinha, mas não tinha o mesmo peso, o mesmo reconhecimento, enfim, eu comecei a questionar uma série de coisas e comecei a ver na minha trajetória o quanto de coisas que eu tinha feito que muitas vezes não tinham o devido crédito. E eu comecei a me questionar qual era a raiz disso, de onde é que isso vinha, né? E aí calhou com um outro momento, que foi um momento que eu estava muito brigando para ser comentarista de carnaval, porque eu já estava, né, com mais de 15 anos de trajetória, e eu não podia ser comentarista. Nem nos programas de rádio que eu participava, nem em lugar nenhum. Eu era sempre aquela repórter que ficava ali na pista fazendo aquelas perguntas e não passava disso. E aí eu comecei a questionar, falei, gente, olha só, eu tenho quase 20 anos de trajetória, eu já estou no mestrado, o que mais eu preciso fazer para me tornar comentarista de carnaval? Tem gente que está chegando ontem e que está aí pegando o microfone e falando tudo que quer, né? E eu comecei a questionar essas coisas, eu comecei a observar que era uma coisa que eu já tinha observado, que eram pouquíssimas mulheres nesse ramo, né? E mulheres com voz, com opinião, podendo fazer comentários, tendo posição de destaque, eram raríssimas. Eu comecei a contar, literalmente contar nos dedos. Eu falei, não, acho que eu vou escrever um artigo sobre isso. Só que quando eu comecei a colocar as ideias no papel, eu falei, gente, isso não é um artigo, isso é uma tese. O negócio é muito mais profundo do que isso. A gente vai puxando e vendo, né? Como, às vezes, aquilo que a gente só vê um pedacinho, e quando a gente senta para escrever, para pensar, a gente vai vendo como o buraco é muito mais fundo. Muito. E aí eu fui e falei, não, isso dá uma tese. Aí eu mudei meu tema todo, apresentei para o meu orientador, convenci ele, enfim. E aí estamos aí com a pesquisa, né? A gente tem muita coisa para aprofundar, muita coisa para falar, e cada vez a gente vai descobrindo mais, né? A gente estava trocando antes da gente... Enquanto a gente estava marcando, eu e a Carol, a gente estava trocando umas figurinhas sobre isso, né? E a gente estava conversando justamente isso, que é uma coisa que eu converso sempre com a Gabi. Como são sempre as mesmas pessoas, a mesma galera, só homem, que sempre se coloca como... aquela coisa de a gente que cobre o carnaval. Não, gente. Muito mais gente cobre o carnaval. E tem muita mulher que cobre o carnaval. Só que vocês estão tão fechados, estão tão naquilo de só a gente que pode fazer, só o nosso clubinho, que não olha para o lado.
Exato. Exatamente. E tem muito disso, né? A gente estava até falando, né? Os de sempre, né? Nada contra com os de sempre. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas será que tem um espaço mesmo? Será que essa galera está dando espaço de fato, né? E que espaço é esse que está sendo dado? Será que de fato está sendo dado ou ele está sendo conquistado da nossa parte, né? E de que forma que a gente está conquistando isso? Então, eu acho que é uma discussão mesmo para a gente poder falar sobre, porque outro dia eu cheguei para um amigo meu também, 300 anos de carnaval, virei para ele e falei assim, quantas mulheres comentaristas de carnaval, comentarista, não estou falando só repórter, que repórter até deu uma aumentada, comentarista, a mulher que chega, pega o microfone, faz um comentário e, de fato, dialoga sobre alguma coisa, tirando Rede Globo, tá? Tirando a galera. Estou falando da mídia de carnaval, da galera que está aí o ano inteiro. Quantas comentaristas, jornalistas, mulheres você conhece? Aí ele ficou parado me olhando. Ele tem você, tem. E ficou um silêncio. E ele falou assim, olha, eu não estou sabendo te dar nome. Você está entendendo que a gente tem um problema? Que a gente tem uma questão? Há um tempo atrás, um grande compositor, um cara incrível, que eu sou super fã, que eu admiro demais, ele lançou, já tem um tempinho isso, ele lançou uma enquete. E aí ele lançou uma enquete, enfim, né, os melhores sambas da minha carreira e tudo mais, aquela coisa toda. E ele falou que ia escolher 10 pessoas da imprensa especializada de carnaval para poder fazer essa votação e eleger os melhores sambas da carreira dele. Eu achei incrível isso, achei maravilhoso. Quando ele listou as 10 pessoas, os 10 eram homens. Aí eu fui cutucar. Eu virei para ele e falei assim, então, querido, poxa, maravilhoso, parabéns, sucesso, sambas maravilhosos, incríveis, mas por que não tem uma mulher nessa lista, assim? Não, será que não existe uma mulher que possa escolher um samba seu, que possa olhar e falar, olha, ao longo da sua trajetória, eu acredito que esse samba aqui é um samba maravilhoso, por isso, por isso, por isso. Ele falou assim, não, porque não tem. Gente. Aí eu olhei e falei, não tem. E aí eu fico me perguntando, não, será que realmente não tem? Ou será que a gente não é vista? E até eu acho que se não tem, por que não tem, né? Será que ela não teve a chance de chegar aí, de ser escutada? Porque ela não teve a chance de ser vista, ela não tem. A gente muito mal consegue fazer reportagem, né? É isso, cadê as mulheres que estão ali com o microfone, de fato, opinando, falando, construindo alguma narrativa, trazendo... São pouquíssimas. A gente tem esse olhar, porque nós somos mulheres, nós somos da comunicação, então a gente busca por isso. Agora, quem está do outro lado, eu nem coloco isso como uma maldade, mas assim, uma pessoa que não está acostumada com isso, não tem isso, naturaliza-se o fato de não ter. Né? E quando você naturaliza o fato de não existir, tá tudo bem não existir. Né? E aí entra o nosso papel, né? De cutucar. De ir lá com a mão na vida. A gente, há pouco tempo atrás, a gente estava cobrindo o estandarte, né, Gabi? E a gente comentou, a gente já estava nessa pauta, eu falei, Gabi, olha aqui em volta, não tem nenhuma mulher. Uhum. E aí a gente é sempre a última, sempre chega uma pessoa e fala assim, deixa eu passar na sua frente que eu preciso corrigir um áudio, não sei o quê, e deixa eu ir ali rapidinho, e aí você perde o entrevistado, porque o amiguinho foi corrigir o áudio e tratou como se você não existisse. Ainda tem essas relações, assim, né, de você, eu até outro dia coloquei isso no Twitter, né, você chegar, sei lá, para um diretor qualquer, você pode falar comigo? Poxa, agora eu estou ocupado, não dá não. Aí vem o coleguinha, fala comigo, claro, irmão, pô, agora. E você olhar e falar assim, gente, mas ele não estava ocupado, ele não falou para mim que estava ocupado, mas para o irmão ele está livre, ele está tranquilo. Então, assim, tem muitas relações que ficam muito subentendidas, né, que ficam num lugar muito... Que é isso, né? Quando eu comecei a trabalhar com carnaval, há 20 anos atrás, eu tinha muita preocupação de levantar essa pauta. Eu negava muito para mim. Eu falava, não, eu não quero trazer essa discussão, porque eu não quero ser a feminista chata que vai ficar comprando briga e falando sozinha e passando por um papel de vítima. E 20 anos depois, a gente olha e fica assim, cara, o que mudou nesses 20 anos? O que efetivamente mudou? Porque para um cara dizer para mim, para eu perguntar para ele, por que uma mulher não pode escolher um samba dele? E ele dizer para mim que não tem? Peraí, vamos devagar. Eu estou há 20 anos acompanhando esse rolê aqui,
Eu já vi muita gente chegar, muita gente sair, muita gente ficar, muita gente crescer, muita gente sumir. E, assim, não é que não tenha, né? Algum buraco tem no meio dessa história. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, sabe? E cada vez mais a violência que vem acontecendo, seja nos ensaios técnicos, sejam nos desfiles. Claro que, assim, a brutalidade dos seguranças envolve todo mundo, né? Envolve homens, mulheres. A gente tem colegas aí que têm câmeras arrancadas da mão, que são impedidos de entrar, né? Que são puxados pelo braço, pela camisa. A gente sabe de todas essas histórias, né? E aí, independente de ser homem ou de ser mulher. Mas a gente também sabe que existe também uma questão feminina muito forte, né? Outro dia eu vi um post, um Twitter da Thaís Brum, que é uma fotógrafa maravilhosa, dela falando que todo ano ela precisa pegar a credencial e ficar, eu tenho direito de estar aqui, quase que esfregar a credencial na cara da pessoa, porque ela está de credencial e mesmo assim ficam impedindo ela de trabalhar na pista, sabe? Enquanto ela não vê esse mesmo tipo de tratamento com os outros colegas fotógrafos. Não, pelo menos não dessa mesma intensidade, né? Então, eu acho que é um assunto para a gente pensar, para a gente conversar, para a gente refletir. A gente teve essas campanhas recentes aí pelo 8 de março, né? Do Dia Internacional da Mulher, que foram campanhas muito bacanas, iniciadas pela Mocidade, outras escolas seguiram. Ótimo, maravilhoso, abarcou também as mulheres intérpretes, as passistas, as portas-bandeiras, acho que tudo envolve. Mas, e aí? Passou o 8 de março, gente. E ninguém mais toca no assunto, né? Acabou, né? Essa coisa que você fala do medo, durante muito tempo foi nosso medo também, porque eu sei que eu sou muito reativa com essa coisa do feminismo e tal. Gabi, às vezes, até me dá uma segurada, né, amiga? Mas a gente falou, cara, chegou um ponto assim, coisas que aconteceram no carnaval, que a gente vai vendo acontecer, né? Tipo, mudou da assessora para o assessor de imprensa de um lugar, aí você sai do mailing. Você tem que conquistar aquele mailing de novo, assim, e não é pelo mailing em si, né? E várias outras coisinhas. Eu falei, Gabi, tá na hora da gente juntar as mulheres que fazem carnaval, as poucas mulheres que fazem carnaval, pra gente botar a boca no trombone mesmo e falar. E aí, quando você falou da sua tese, eu falei, cara, perfeito, foi feito sob medida. E eu acredito que vocês passem por isso também, né? Com certeza vocês devem ter histórias aí de situações, de coisas vividas, enfim. E eu vou te falar, eu toco no carnaval de rua, né? E aí não é nem agora não é nem do nosso trabalho no podcast. Esse ano aconteceu uma coisa comigo que eu já tinha escutado o relato de outras amigas e nunca tinha passado. O cara você tá no bloco tocando, aquele bloco de amigo, mas você é amigo da pessoa que chamou, né? Não é amigo de todo mundo. E aí o cara tá tocando, eu toco caixa, o cara tá tocando surdo atrás de mim, só que ele não me conhece. Eu sou a única mulher do peso. Vai com surdo te empurrando até você sair dali. Uhum. São umas coisas surreais, né? A gente pensa como o universo do carnaval ainda é muito difícil pra gente, assim, como ele quer botar o nosso corpo só para explorar, né? Vamos explorar as mulheres sensuais e bonitas e tal, e não quer ver a gente ali do outro lado, né? Eu estou começando a trabalhar um olhar dentro do meu trabalho que é sobre o palco e os bastidores, né? As mulheres que estão no palco, que estão no holofote, que estão na pista, né? Claro que também sofrem discriminação, claro que também têm suas questões, mas elas ainda estão um pouco mais amparadas. Agora, as mulheres que estão nos bastidores, como nós, que não tem holofote, que não tem fotógrafo em cima, a gente não, né? Muitas vezes nosso nome nem aparece, é um outro tipo de realidade. Eu acho que a gente precisa olhar essas diferenças também entre palco e bastidor, porque isso revela muitas coisas, né? Revela muitas coisas que são silenciadas mesmo, que não são vistas, né? E essa é a minha maior preocupação, assim. Por que a gente não fala disso? Porque isso nunca foi um problema, entre aspas, né? Isso nunca foi uma questão. Está todo mundo lá no seu devido lugar. A gente acaba se sentindo coagida, né? De começar a falar, tipo, nossa, já me botam de lado. Se eu começar a falar o que você falou, aí que eu vou ser a chata feminista mesmo, que tá arrumando problema. Exatamente, né? E aí você fica, porque você é uma minoria ali, né? Então, enfim, mas hoje eu vejo o quanto que isso é importante, até porque a sociedade também mudou, a gente vai acompanhando isso tudo, então é importante que a gente também traga essas pautas, porque é o que eu digo, assim, ao longo desses 20 anos, muito pouca coisa mudou para a gente, quase nada. Quem está na assessoria continua estando na assessoria, quem está de repórter continua repórter, ou desistiu, mas crescer e além disso...
É muito difícil, é muito raro, sabe? E até hoje a gente precisa brigar literalmente nesses bastidores, e aí é brigar mesmo, para chegar e falar, cara, eu tenho o direito de estar aqui, me respeita, sabe? Eu tenho tanto tempo de avenida quanto você, ou mais, enfim, que seja, mas, né, assim, tem que ter uma qualidade ali, né, mínima, para a coisa poder acontecer, né? E isso é histórico. Então, assim, uma coisa que eu venho trazendo nas minhas pesquisas é esse olhar histórico, porque quando a gente vai ter o surgimento, por exemplo, do jornalismo e da imprensa no Brasil, é uma imprensa toda masculina, porque vem da Europa, enfim, a coisa vai se construir dessa forma. Né? Quando a gente vai ter a virada do século, ali do século XIX para o século XX, a gente vai ter o surgimento dos primeiros cronistas de carnaval, que são aqueles cronistas que vão observando a cidade e vão retratando a cidade nos jornais. E todos vão ser homens, né? A gente vai ter JFG, a gente vai ter o próprio Machado de Assis, a gente vai ter o Vagalume, a gente vai ter vários cronistas maravilhosos ali no início do século retratando. E qual é o caminho para as mulheres? Né? A gente entender que o processo de educação para a mulher é um processo de educação tardia. Quando podia estudar? Quem podia estudar? Né? Muitas vezes vai ser professora das primeiras letras ou vai ser enfermeira, porque está associada aos cuidados, né, femininos, e algumas que vão conseguir romper essas barreiras, ou por questão de status social, de condição social, enfim, essas poucas vão para o caminho dos escritos, que aí a gente vai ter as escritoras, como é o caso da Eneida de Moraes, né, que vai fazer a história do Carnaval Carioca em 58, que ela rompe com uma série de coisas, né? A Eneida é muito precursora nisso. Mas se a gente for parar para analisar, quantas mulheres vieram depois da Eneida como escritoras, pesquisadoras de carnaval? Pouquíssimas. Hoje a gente tem referências como a Raquel Valença, que é maravilhosa, a própria Helena Teodoro, né, que também vai numa ancestralidade de raiz africana para trazer isso, mas ainda assim a gente está contando nos dedos, né, gente? A gente está contando nos dedos. Eu estou refletindo, você está falando, eu estou refletindo aqui. Eu estudo cidade, né? Não tem mulher. É só homem. E aí, para estudar a relação da cidade com o carnaval, aí a gente vai tentando puxar um pouquinho. Aqui dá uma flertada, vamos puxar por aqui. Quantas cronistas mulheres de jornal? Não tem, gente, não tem. Aí realmente não tem. Então, assim, é para a gente pensar. Eu vejo, normalmente, quando eu trago muito esse tema, o pessoal fala assim, mas na Globo tem a Mariana Gross. Eu fico, cara, a Mariana Gross é incrível, mas aí a gente está falando de Globo. Globo é mídia hegemônica. É outra coisa. A gente está falando de uma coisa, de um contratante, é uma coisa à parte. Eu estou falando do nosso nicho. Porque se a gente se coloca enquanto carnaval disruptivo, que traz temas importantes, e a gente luta por pautas, né, seja de negritude, seja de igualdade, seja de periferia, seja, enfim, a gente traz uma série de pautas, a gente exalta mulheres no samba, mulheres que foram guerreiras, mulheres que, né, a gente tem tantas pautas importantes. Quando a gente olha para essas mulheres dos bastidores do carnaval, por que elas não estão inclusas? Elas não estão. Se elas não existissem, elas não estão ali. Elas não estão ali, mas elas estão. Se a gente não fala delas, elas não existem. Exatamente. Né? Não, e uma coisa, Carol, é porque a minha internet estava meio ruim, caiu, enfim, quem quer me silenciar nesse momento, enfim, a minha internet mesmo. Mas o que eu queria falar, eu acho que assim, eu venho de uma família carnavalesca, né? Minha mãe, né, a galera que escuta o podcast já está careca de saber aqui, né? Minha mãe fazia peruca, meu pai fazia carro alegórico, tudo. E essa coisa tipo assim, né? A gente está nessa questão da imprensa, mas assim, você vê nesses bastidores também quanto as mulheres também não estão presentes, entendeu? Como eu crescer e a gente praticamente não lidar com mulheres, e lidar com, quando a gente lidava com uma mulher, a gente fala, nossa, é uma mulher que eu estou lidando nesse momento, entendeu? Porque ainda é aquela coisa muito masculina, né? E eu acho que sobre a questão das cronistas também, eu acho dessa coisa, né, da ausência de cronistas, de comentaristas, tudo. Cara, o olhar de uma mulher para o mesmo assunto, cara, ela vai poder enriquecer muito mais aquela discussão sobre o desfile, sobre, às vezes, apontar uma coisa assim, porque, em geral, basicamente, são homens que estão fazendo desfile, e, às vezes, o cara não vê um negócio que nós, mulheres, assim, gente, isso é óbvio. Sim. Como é que isso não está no enredo, entendeu? E o cara que é homem, que é comentarista, também não vai ver e vai ficar por isso mesmo, né? Então, acho que essa diversidade é importante
também para melhorar essa discussão, sabe? Para ter outros olhares, entendeu? Porque nós vamos ter olhares que eles não têm, né? Exatamente, assim, e além da questão do olhar, é a própria questão mesmo de, enfim, do debate, que todo mundo sai ganhando no fim das contas, né? E aí você ainda vê para mulheres dos bastidores. Eu lembro que quando eu levei a minha tese, a ideia, né, do projeto e tudo mais, o meu orientador falou assim, então você fala das costureiras também. Eu falei, olha, maravilhoso falar das costureiras, mas aí já vai ser um outro nicho, com outras problemáticas, com outras questões, e para misturar vai ficar muito complicado. Vão surgir várias mulheres de bastidores de carnaval, vão surgir as presidentes das alas das baianas, vai surgir um monte de mulher em várias questões diferentes. Então, pela minha vivência, eu recortei na questão da imprensa, que realmente é onde eu estou inserida, é onde eu circulo, é onde eu vivo e tudo mais. Mas olhar para essas mulheres dos bastidores, e aí ampliando mais ainda esse leque, é fundamental para a gente entender onde é que elas estão. Elas estão onde? Nas cozinhas das quadras? Né? Elas estão atrás da máquina de costura, elas estão... É isso, né? Enfim, e o próprio reflexo disso, da gente ter poucas presidentes mulheres, ter poucas gestoras, diretoras de carnaval, a gente, né, só tinha Elisa Fernandes, né, que saiu da Tijuca, enfim. Então, é para a gente pensar mesmo, né? Onde é que elas estão? E será que não tem capacidade de fazer a mesma coisa? Né? E a gente sabe que tem. Né? Mas por que não é dada oportunidade? Né? Eu vejo que, por exemplo, bateria já é um segmento que já está avançando, com muita luta, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas existe um movimento para dar uma avançada. Por que a gente não pode avançar em outras áreas também, em outros aspectos? Né? A gente tem que ter voz para isso, a gente tem que brigar. Aí é isso, tem que ser a chata, não tem jeito. E acontece, falou da bateria, né? Uma conversa que eu já tive com várias amigas que tocam, eu ainda não tive, mas aí é por falta de talento mesmo, de tocar em bateria de escola. Não, eu não tenho nenhum. Eu tento. A minha meta é tocar na vila. Toda vez que eu encontro com um macaco branco, eu fico, macaco, quando é que você vai me dar uma pele muda na caixa para eu poder desfilar com uma pele muda? Sem atrapalhar. Mas eu tô na tentativa. Mas um relato que várias meninas me passam é assim, você tá ali tocando, toco caixa, né? Acabo conhecendo mais a galera da caixa. Aí sempre no ensaio vai ter um cara que não sei o que ela vai pegar. Não, deixa eu te ensinar. E aí vai querer tirar a baqueta da tua mão, que é muito parecido com a gente quando tentam tirar o microfone da gente, né? Tirar aquele instrumento de poder da gente para... Não, pois eu vou te ensinar, vou mostrar como é que você faz melhor. Eu sou superior, eu vou te mostrar outra coisa. Eu que sei, eu que dei essa notícia, eu que vi, o fulano é meu amigo, ele falou para mim. Ah, quantas vezes isso aconteceu comigo, gente? Nossa, mas muito. Eu ir lá apurar a pauta, olha, tudo tende a crer que o enredo vai ser X. Não vai ser não, porque o fulano é meu amigo, ele falou para mim. Aí você olha e fica assim, ai, gente... Mas numa questão assim de, né? Eu sou mais do que você porque o fulano é meu amigo, ele falou para mim. Aí você respira e fica assim, tá bom, tá ok, sabe? Vai lá, então, vai lá. Gabi, esse ano no Carnaval, soltou o verbo no Twitter sobre a questão das fantasias e tudo. Posso falar, amiga? Claro que pode. Eu, inclusive, todos os momentos possíveis eu vou falar sobre isso. É a minha bandeira dessa temporada. E aí, no Carnaval, ela falou basta no Twitter, pegaram um print dela, botaram num site conhecido de Carnaval, que conhecem ela, que conhecem a gente, e pergunta... Era o primeiro, assim, ó. Tinha a capa e tinha um dela. Paf. Pergunta se ao menos se dignaram a marcar essa mulher. Nada, a gente ainda mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Vi que você pode marcar a Gabi. Não aconteceu nada. Não. Aliás, essa é uma crítica recorrente, né, da imprensa, que é da galera que cria canais e cria perfis, utiliza material de outros perfis e não dá os devidos créditos, né? Esse é um problema gravíssimo que a gente tem. Já até tem uma discussão pequena ainda sobre isso, de denunciar, enfim, porque, você está na sua casa, você faz um perfil no Instagram, você não gasta R$1 de passagem e a outra pessoa que está na Sapucaí, debaixo de chuva, filmando, editando, entrevistando, grava o vídeo, bota no ar, você apenas pega, copia aquele material, posta na sua... Você está lá deitado no seu sofá com a perna pro alto, você só recompartilha aquilo ali e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Temos que dar autoria. Né? Pelo menos... Em cima, gente, pelo amor de Deus.
perguntar se pode e dar autoria. Vídeo de fulano de tal, material que veio do site e tal. É o mínimo, gente, né? Isso aí é direito autoral, é crédito, é imagem, enfim. E tem uma galera aos montes se dizendo página especializada de carnaval, só copiando conteúdo alheio. Ah, gente, assim é muito fácil. Né? Assim é muito fácil. Tranquilo. Vou ficar lá em casa, ligar meu ar-condicionado, botar meu pé pro alto e ficar compartilhando conteúdo dos outros, sendo que eu sou imprensa. Pô, pelo amor de Deus, né? Calorzinho gostoso que a gente passa no carnaval, não tem chuva, não tem empurra, mau humor, não tem nada. Né? Então, assim, tem que ser denunciado, sim, tem que ser falado, tem que dar o nome, ó, a página tal copiou o nosso material e não disse que era o nosso material. Tem que falar sim, essas pessoas têm que ter um mínimo de vergonha na cara, gente. Tem que ter respeito, sabe? Enfim, não tem problema nenhum colocar o conteúdo do colega, desde que você pergunte ao colega se pode e que você dê os créditos dizendo que aquele conteúdo não é seu, é do colega, foi cedido gentilmente. Ótimo, maravilhoso. Né? Mas copiar assim na cara dura, pô, isso aí nem permitido isso é, né? Nem lei, até é crime, né? Se a gente for coisa, é crime. Sim, sim, tem que falar mesmo, tem que denunciar mesmo. Eu acho que a gente começou conversando sobre o papo da mulher, que é o que nos atinge direto, né? Que a gente sente na pele, mas a gente começa a ver, acho que toda a imprensa em si, mas a gente, por estar no carnaval, outro dia conversando com uma amiga, a gente estava no dia do baródromo, assim, vendo as coisas e conversando. Ela é jornalista também, a gente estava comparando muito ao meio do esporte, né? E eu acho que é muito isso, assim, como é uma coisa muito afetiva, né? O carnaval é muito afetivo, o esporte é muito afetivo, então todo mundo acha que tem autorização para publicar, tem autorização para fazer, é afeto, eu tô aqui, mexe com isso, né? A gente lida com paixões, né? E lidar com paixões é sempre muito complicado. A gente entende isso, né? A gente entende todas essas questões, mas a gente precisa ter o limite das coisas também, né? O limite do respeito, o limite da autoria dos direitos, né? O respeito para quem está ali, porque assim é muito fácil confundir a pessoa que está numa roda de samba, está lá numa roda de samba. Ai, que legal, é curtição, né? Você trabalha se divertindo. E aí quantas vezes eu ouvi isso? Com certeza vocês também, né? Seu trabalho é uma festa. O melhor e aí você olha e fica assim, olha, então, vamos lá. Isso, eu queria ganhar, gente. Se eu ganhasse, eu já estava feliz, já era meio caminho andado. E aí você para e fala assim, tá, vamos lá, realmente gosto muito de estar ali, é um ambiente maravilhoso, é incrível, claro que a gente canta junto, a gente vibra junto, mas eu estou ali com um propósito, que é gerar um conteúdo, fazer um material, entrevistar alguém, seja o que for, né? Gerar algo de útil ali, né, dentro da minha proposta. Então, é um trabalho. Por mais que seja um ambiente maravilhoso, é um trabalho. Você não chega para um repórter de futebol e fala que ele está ali se divertindo. Ele pode ser o jogo do time dele, pode ser o jogo da vida dele. Ele está ali com o coração acelerado, batendo, acompanhando, mas ele está trabalhando. Né? E você não descredibiliza ele por conta disso. Então, por que a gente que trabalha com carnaval é descredibilizado? Porque parece que a gente está só se divertindo. Não é bem assim. E isso é muito engraçado, porque isso às vezes faz a gente tomar umas posturas muito rudes, né? Várias vezes já encontraram comigo na avenida. Nossa, você tá séria? Você tá sisuda? E eu fico assim, não é que eu tô séria, eu tô prestando atenção aqui, eu tô olhando. Se diverte um pouco. E aí eu mesmo parar e falar, caraca, é verdade, eu não tô me divertindo. Eu tô focada, né? Mas por quê? Porque todas as vezes que parecia que eu tava me divertindo, tá de bobeira hoje, não tá trabalhando, né? Eu fico, gente, isso, não tenho. É sempre. Nunca é a favor da gente. Pô, ela não tá gostando, ou ela tá gostando demais. Tipo assim, não, eu tô ali fazendo meu trabalho, é isso. Decide, né? É isso. Então, assim, por que a gente não pode se divertir, fazer o nosso trabalho e se divertir? Se a gente, né, a gente também tem as nossas paixões, tem aquela escola que também vai emocionar a gente, que a gente vai chorar, que a gente vai vibrar, por que não, né? Então, eu acho que também tem muito isso, e eu acho que se esbarra muito em nós mulheres, né? Eu percebo muito, observo muito, sejam as assessoras de imprensa, as repórteres, o quanto que muitas vezes elas ficam mais sérias e mais contidas para não ser confundida, para não achar que está ali de bobeira, né? Enquanto que nem de todos os homens a gente vê a mesma coisa, de um ou outro, né? Mas nem de todos.
E a gente ainda tem a questão do assédio, né? Que a gente acaba botando uma postura muitas vezes mais durona para não achar que porque a gente riu, a gente estava abrindo brecha para uma outra conversa, para um outro convite. Parece que a gente está desfilando, né? Porque tem isso também, né? Ah lá, toda bonitinha, tá desfilando na avenida, né? E eu não estou desfilando na avenida. Maquiada de purpurina hoje. Exatamente. Bota um acessóriozinho no cabelo e fica com o microfone na mão, na pista. Rapidinho, né? Ah, tá dando pinta lá, ela tá lá, tá curtindo, né? E isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. E é de verdade. Assim, infelizmente, trabalhar com isso dentro da academia é muito tenso, porque a gente não tem a materialidade das coisas, né? A gente não tem como provar materialmente que essas coisas acontecem. Então, por isso que mais para frente eu vou recorrer a entrevistas para ouvir de vocês, mulheres, o que acontece, porque vai ser por meio dos depoimentos que eu vou ter a materialidade para poder comprovar. Se eu chegar e falar, olha, o segurança me distratou, é a minha palavra não vale nada, né? Mas se eu junto... Ela devia estar de TPM hoje, não conseguia, não. Ainda tem a da TPM. Se eu junto várias vozes, né? Se eu junto várias vozes falando a mesma coisa, ou trazendo vários exemplos que dizem a mesma coisa, aí a gente já começa a trabalhar com... Não, ela não está louca sozinha, tem outras ali que estão corroborando com o que ela fala. Então, é importante a gente criar a materialidade das coisas, porque senão a gente fica nesse lugar de mulher louca, né? Essa é coisa da sua cabeça. Isso aí não é assim também, não. Isso acontece com todo mundo, né? Enfim. Aí você... quem aconteceu com quem mais? Não sei. Você está me contando agora. É sempre assim, entendeu? É sempre assim. Mas as outras não reclamam assim. Às vezes até reclamam, mas não são ouvidas. E quantas outras que tem? Porque aí sou eu e mais duas. Olha isso que problemático, né? Não é isso? Então, assim, o meu maior objetivo... Porque foi só você. Meu maior objetivo no meu trabalho é criar a materialidade, é juntar discursos para criar essa materialidade, para não dizer que sou eu falando sozinha, ou que sou eu e mais uma, enfim, para a gente mostrar que, de fato, existe um contingente de mulheres nesses bastidores e que essas mulheres, elas estão falando, elas só não têm onde falar, mas se juntar, tem voz, né? E a gente precisa criar a materialidade desses fatos, né? Então, é importante isso também. Não, eu acho muito importante, Carol. Eu acho que isso faz, assim, pode contar com a gente para o que você precisar, porque eu acho que contarei, gente, em breve. Com certeza, é importante mesmo, assim. E teve uma coisa que você falou que eu nem combinei com a Nath, mas eu vou fazer aqui de surpresa. Você que falou, não tem mulheres comentaristas. Tudo. Vamos supor que você, sei lá, acabou de ver os desfiles do grupo especial. Se você pudesse tecer um comentário, entendeu? Se você fosse uma comentarista, um resuminho, assim, do que você achou do carnaval. Fiz que você é nossa comentarista. Eu quero que você fale um pouco, assim, de maneira geral, assim, de dar esse lugar para você aqui, para você falar um pouquinho das suas impressões, assim, do carnaval de maneira geral. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Eu tive a oportunidade de ser comentarista 2 anos no Carnaval de São Paulo, no Acesso 2 com a TV Brasil. E também meu último ano da Tupi, eu consegui, com muita luta também, ser... eu falo mesmo, gente. É isso. Com muita luta, eu consegui também. Mas é isso. Mas eu acho que, assim, acho que o Carnaval desse ano foi um carnaval muito rico, indiscutivelmente o título da Viradouro, né, gente? Porque... foi um carnaval muito emocionante, feito de sambista para sambista, que tocou o coração de todos nós. Tenho minhas ressalvas com relação a Viradouro ter gabaritado em todos os quesitos. Já falei isso numa outra oportunidade, continuo falando. Amo a Viradouro de paixão, tenho vários amigos na Viradouro, mas assim, eu não tenho problema nenhum de dizer, não acho que deveria ter gabaritado, mas acho sim que deveria ter sido a campeã. Não tiro de forma alguma o mérito de ter sido campeã. Assim como se desse a Beija-Flor também, que fez um desfile belíssimo, maravilhoso, também irretocável. Acho que a gente teve grandes desfiles esse ano com temáticas muito importantes, né? Como a própria Carolina Maria de Jesus, na Tijuca, que eu acho que a gente não pode esquecer jamais dessa temática e de tudo que levantou ali. Enfim, a Vila Isabel, Peitor dos Prazeres, eu sou fã demais do Bora Haddad e eu tive a oportunidade de ir no barracão da Vila Isabel em janeiro e acompanhar um pouquinhozinho do processo, e, nossa, lindo demais.
E, enfim, eu acho que foi um carnaval de muitas vitórias para todos nós, assim, nesse sentido da exaltação ao sambista, da exaltação a essas homenagens tão necessárias que a gente teve, né? Não, com certeza, assim, eu acho que é isso, né, assim, o desfile da Viradouro, eu geralmente estou naquela minha maratona de desfilar, inclusive já desfilamos junto de baiana lá na Intendente, Sim, né? é Intendente. Mas assim, na segunda-feira acabei passando mal por conta do calor e não desfilei, então fiquei em casa e assisti o desfile da Viradouro, né? E eu acho que eles foram muito, assim, muito bons, assim, nessa coisa de tocar na emoção, entendeu? Mas é isso, eu também concordo com você, assim, não é tirar o mérito da Viradouro, mas assim, para mim também não poderia gabaritar, entendeu? Então eu acho que tem essa coisa, não é tirar o mérito da escola, a escola foi ótima, assim, eu fiquei, assim, alucinada, né? Assim, desde Com a comissão de certeza. frente, assim, aquilo aí para mim foi muito mágico, assim, e vendo o resto da escola, assim, sabe? E a outra coisa que vai ser a minha bandeira dessa temporada, eu de casa falei, olha as fantasias, você percebe que as pessoas estão se divertindo, tipo assim, o que eu falo para todo mundo, eu desfilo há muitos anos, Carol, eu desfilo desde 2010. O único ano que eu não desfilei no desfile principal foi 2015, que eu operei minha vista. Mas nas campeãs eu fui. Então, eu tenho uma trajetória, assim. Eu não estou pedindo para desfilar de biquíni, porque eu sei que eu não vou desfilar de biquíni, eu sou baiana, entendeu? Mas, assim, eu acho que é muito importante, assim, essa discussão sobre as fantasias, tudo, Com certeza. reverberar nas outras escolas, porque a gente viu que na Viradouro deu certo, as pessoas estavam curtindo, as pessoas estavam se divertindo, entendeu? E a gente conversou com o Tarcísio no estandarte, e ele falou muito sobre isso, né? Quanto o ateliê da Alessandra, acho que é É, Alessandra Alessandra Reis. Reis. Eu sempre chamo ela de Alexandra, não, é Alessandra. Alessandra Reis, ela foi importante nisso, né? Então, acho que também é uma coisa para as escolas pensarem nisso, né? Quanto uma fantasia leve, uma fantasia confortável, na medida do possível, que não vai ser tão confortável quanto a roupa da gente em Sim. casa, vai fazer diferença no desfile, né? Eu acho que fez muita diferença esse ano, assim, acho que foi a prova muito viva disso. Eu vi algumas escolas que voltaram nas campeãs com fantasias pesadíssimas, fantasias de veludo. Gente, pelo amor de Deus, carnaval em fevereiro, você vai fazer uma fantasia com várias camadas, com vários tecidos de veludo. Eu vi várias pessoas desmaiando na avenida, várias pessoas desmaiando, não só em ala de baiana, não, teve baiana também, mas componentes de ala desmaiando. Então, é isso, né? Você exige tanto do componente que ele vá nos ensaios, que ele participe, que ele cante, que ele pule, que ele vibre, que ele entre na avenida comendo o chão. Aí você vai para o ensaio técnico, a pessoa com um shortinho e uma blusinha. Aí a pessoa está lá pulando, cantando, se rasgando. Chega no dia da avenida, você dá 20 quilos para ela carregar, e você quer que ela vá com a mesma disposição, com o mesmo fôlego, com a mesma garra, não vai, gente, não vai. Primeiro que a pessoa tem que chegar muitas horas antes da concentração. Começa daí, no sol quente, fevereiro, sem se alimentar direito. Aí vai para uma maquiagem, que marca uma maquiagem 5 horas da tarde para a escola entrar 3 horas da manhã. Aí dão 20 quilos nas costas para ela carregar. E quer que ela entre do mesmo jeito que ela vem no ensaio técnico? Jamais. Jamais. Se essa pessoa chegar viva na dispersão, dê graças a Deus. Sabe? Comemora mais do que o título. Pelo amor de Deus, eu sei, porque assim, é muito bacana você ter falado da Viradouro, acho que a Viradouro trouxe isso com relação ao Cissa, mas a Viradouro veio de alguns carnavais que ela estava nessa pegada de fantasias Sim. muito pesadas. Eu desfilei na Rosa Maria Egipsíaca, eu quase desmaiei. Foi terrível, assim, terrível no sentido do calor, porque eram várias camadas de roupa, era um macacão, por cima do macacão tinha um vestido, por cima do vestido tinha uma nágua, por cima da nágua tinha uma outra camada de roupa, que tinha uma luva, que tinha... Gente, assim, vamos combinar que isso é muito sofrido, né, para o componente que tem uma coreografia, que tem que evoluir, que tem que cantar, que tem que pular, que tem que virar para o jurado, que tem que ir, que tem que abaixar, tem que levantar. Então, eu acho que é isso, né? Então, que bom que a Viradouro conseguiu ter esse olhar, e aí eu acho que o enredo do Cissa favoreceu muito, né, por se tratar de um sambista, né, por tudo, mas eu acho que também cabe às outras escolas pensar em como fazer o luxo, o volume e o glamour sem fazer o componente desmaiar. Com certeza. Com sem certeza. chegar desidratado no final da Sapucaí. Não, e a terça-feira, que foi o dia que eu desfilei, nossa, estava insuportável, assim. Tinha gente na arquibancada, parada assistindo, falou assim, eu praticamente desmaiei.
Eu falei, gente, Importante. tava muito quente na terça de carnaval, assim. Os outros dias, não é que os outros dias não estivessem, mas eu acho que terça tava uma coisa assim Tá. insuportável, entendeu? Vou falar que Então, até pra gente que sai pelada na rua de hot pants, meia arrastão e top, tava insuportável. é Tava. isso, sabe? Ai, que inveja do povo do bloco, gente. O povo vai pelado, é ótimo. Vamos fazer duas estrelinhas, uma em cada peito e vai, sabe? E Toda a vez que eu gente carregando aqueles armários nas costas. Sim. E aí o pessoal se pergunta. Isso. Gente, é tanta roupa, eu vou de top, hot paint, tá bom, assim, amarra um pano só, né? Porque a gente não pode, tem que amarrar um pano para sair de casa, já tudo que a gente conversou tem no carnaval de rua também. Mas na hora do bloco eu tô lá livre, a minha caixa às vezes é o mais pesado só. Que nem é o pesado. Eu acho engraçado que o pessoal pergunta assim, por que o jovem não se interessa tanto pela escola de samba e prefere o bloco? Fala, gente, no bloco ele vai pelado, ele bota um tênis velho, ele bota um shortinho e ele vai, 6 horas da manhã, ele tá bebendo no metrô, entendeu? Ele vai ser feliz, ele pula de bloco em bloco, ele não tem... A escola de samba é maravilhosa, é uma delícia, mas você precisa entender o conceito da coisa. Você precisa se sentir pertencente naquilo ali de alguma forma, para aquilo fazer sentido, e para você entender que carregar 20 quilos nas costas é maravilhoso, é divertido, porque na realidade não é, né? A gente gosta, a gente entende o sentido. A gente vem, nossa, eu venho fantasiado de fundo do mar. Olha, aí você está lá com todas as camadas do mar, várias ondas e várias coisas, e você está orgulhoso que você faz parte daquele mar que foi a travessia que aquele personagem fez para atravessar o oceano e chegar nas Américas, e que isso foi importante, porque isso mudou o rumo da história. Você está... O jovem vai querer isso? O jovem quer botar um shortinho, um tênisinho e pular no bloco, gente. Não complica a vida, sabe? Então, assim, são públicos diferentes, são maravilhosos os dois, mas eu acho que também é isso. Aí o jovem, olha, eu tenho um amigo meu que ele tem uma foto maravilhosa de um ano que ele foi... Todo ano ele posta essa foto, o Arthur. Ele foi desfilar e aí deram a fantasia e falaram, o adereço a gente vai dar na concentração. Ai, Deus. Bianca, pode que é cilada, Bianca. Fala isso. E aí ele chega com a fantasia, se veste. Quando ele chega na concentração, que ele vê o adereço, tiram uma foto dele, assim, é tipo um disco voador, um negócio enorme, assim, que ele tem que... A roupa já tá quente, ele tem que botar aquilo nas costas, e aí ele olha para que... Aí fazem a foto dele olhando, assim, pro adereço, como quem diz... Como eu carrego isso? Isso veste como? É na cabeça, é nas costas, é no ombro. Mas eu levanto o braço, e se eu quiser fazer xixi... E assim, e é isso. A gente acha maravilhoso, porque a gente entra no espírito da coisa. Mas convencer e converter os jovens a entrar nessa nossa vibe são outros 500, né, gente? Com certeza. E agora ainda tem, não sei se esse ano teve um estudo que o carnaval em si virou uma coisa 30 a mais, né? Porque o jovem não quer mais saber de carnaval. Nem de rua, nem de quente, nem de Sapucaí. Eu falei, que jovem chato, gente. O que vai ser da vida dessas pessoas? Eles contam o quê? Eles esperam o quê? Chegar o quê no ano? É outra visão, é outra... Rostos. Sai do Rio, se você não gosta, vai para Recife, vai para Bahia. Não, eles realmente não querem mais carnaval. Aí já entra em outras questões, que é entender também a coisa, né? A motivação da coisa toda, enfim. Aí são muitas camadas, né, gente? Mas eu acho que a questão da fantasia é isso, assim, é pensar em como ser grande, volumoso, lindo, maravilhoso, rico, esplendoroso, mas mantendo minimamente a saúde de quem está ali embaixo, né? Com certeza. Mínimo, né? Assim, chegar vivo, já tá legal. Só isso que a gente pede. Assim, é meu ciclo, cara. Todo ano, véspera do carnaval, eu me arrependo por não ter pego... Eu moro aqui em Vila Isabel, né? Por não ter pego fantasia da vila. Aí, quando chega no carnaval, eu olho e falo... Ai, que bom que eu não peguei, que eu tô só aqui assistindo, tá ótimo. Eu posso ajudar meus amigos, posso segurar as coisas, tá tudo bem. É isso aí. É porque o desfile da escola de samba é um trabalho, né, gente? O bloco não é um trabalho. Mas não é um trabalho assim, você que é folião de bloco, você vai botar o seu tênis, seu shortinho, você vai curtir, você não tem aquela responsabilidade. O componente da escola de samba, ele tem responsabilidade. Ele tem que cantar, ele tem que evoluir, ele tem que estar cedo, ele tem que saber desfilar, ele tem que saber sair, ele tem... É uma responsabilidade, é um compromisso, é um trabalho.
né? Fazer a Ele curvinha tá ali. ali. Então, são pontos de vista bem diferentes, assim, do carnaval, né? Essa coisa do trabalho já é muito louco, assim. Eu, a partir de maio, eu ensaio toda quarta-feira para tocar no carnaval no meu bloco fixo. Eu mudei, mas continua sendo quarta. E aí, quando eu pego Uber para trabalho correndo, o comentário de todo Uber é: mas o carnaval, me vê saindo com a caixa do trabalho, né? Mas o carnaval é só em fevereiro, minha filha. Por que você já vai tocar agora? Por quê? É isso, né? É muito imediato. Pensa só naquele espetáculo ali, da hora. Isso quando você não ouve do motorista do Uber, né? Quando eu trabalhava na Portela, eu pegava o Uber para voltar para casa, ensaio de quarta-feira e ensaio de sexta-feira. Quarta-feira era um clássico, né? Que aí eu chegava em casa tarde, todo motorista de Uber: você trabalha aqui? Você vem para o samba? Eu trabalho aqui. Ah, você trabalha na Portela? Eu trabalho. Mas você não é casada, né? Sim. Porque seu marido não ia. Assim, se eu sou casada com a Isso é mulher, que impressionante. quarta-feira vai para o samba, trabalhar e volta à tarde da noite, não ia dar certo. Quantas vezes? Gente, era toda quarta-feira. É impressionante. Toda quarta-feira eu voltava para casa de Uber e toda quarta-feira. Mas você não deve ser casada, né? Porque que marido é esse que deixa a mulher quarta-feira voltar para casa depois de um ensaio de escola de samba tarde da noite, né? A gente, depois da oficina, ganha só uma vírgula, assim, tipo, mas se você for casar, desculpa perguntar, mas se você tiver namorado ou marido, ele toca com você, né? Porque ele deixa, né? Alguém Ai, gente. vai beber depois, porque sempre vai tomar uma cerveja, não sei o que, depois eu falo, se eu tiver um namorado ou um marido, ele que se ele não gostar, problema dele. Eu não sou casada, né? Mas eu sempre respondia assim, claro que eu não falava isso, sempre respondia: meu marido acha o máximo, ele fica em casa cozinhando, quando eu chego a janta tá ótima. Eu vou para samba, vou para gandaia, tomo minha cerveja, quando eu volto a janta tá pronta, porque ele é desse, ele é prendado, ele já deixa a louça lavada, ele é ótimo. Tudo certinho. Se você quer ver a cara dos motoristas, eles ficam olhando assim para você pelo retrovisor, apavorados. Eu deixo ele em casa fazendo a janta, né? Que marido é esse, gente? Pelo amor de Deus. É ótimo, eles ficam apavorados. Eu vou adotar essa também agora, a partir de... Quando a oficina voltar, vou adotar, vou revezar. Porque toda quarta-feira a gente tem que responder uma questão, uma curiosidade. Desculpa a curiosidade. Seu marido deixa? Eu falei, não, ele adora, porque enquanto eu tô no samba, ele tá sozinho na cozinha fazendo a janta, que ele gosta de cozinhar sozinho, né? Ele não gosta que ninguém atrapalhe. Então, ele faz a janta toda, deixa a louça toda limpa. Quando eu chego em casa, aquela comida quentinha me esperando, e maravilhoso. Adoro. É tipo isso. É um nó. Você vai ver que aquele meme da Nazaré, cheio das contas matemáticas, porque é exatamente assim. E aí tem a clássica também, né? Mas você nem é de escola de samba, por que você já tá com um instrumento assim? Também eu acho divertidíssimo. Né? Esse bloco... Não acontece. E aí, eu nunca toquei na Vila, né? Mas eu fiz a escolinha da Vila durante muito tempo, o celeiro. Aí eu de vez em quando dou um migué e falo assim, não, mas eu toco na Vila também. Aí buga totalmente. Não precisa saber que não é na Vila bateria. Eu toco na Vila oficina, não é na bateria. Vai ser muito complexo para ele entender. Você fala, não, mas eu toco na Vila também. Aí que buga tudo. Com certeza, com certeza. Mas é isso, eu acho que a gente tem que lutar pela nossa voz, assim, acho que a gente já vem ao longo da história lutando por lugar, né, e ainda tem muito para a gente conquistar enquanto, né, profissional de imprensa, enquanto profissional de outras áreas também dentro do carnaval, mas eu acho que a gente, hoje, o que eu mais vejo é essa questão da voz mesmo, de dizer o que está bom, o que não está bom, sabe, por que a gente não está sendo ouvida, por que a gente não está sendo levada em consideração, por que a nossa opinião é menor, ou então nem tem que existir, né? Eu acho que dentro do carnaval a gente precisa romper com isso, porque o carnaval se coloca tão decolonial, que a palavra é decolonial disruptivo, adoro, a gente usa pra caramba isso, né? A gente exalta a ancestralidade, a gente, né, canta para o mundo quanto que nós somos evoluídos, desenvolvidos, igualitários e tudo mais, mas dos nossos bastidores não tem nada disso, né, gente? Então, não só para as questões
das mulheres, mas a questão também LGBT, dos trans, enfim, das pessoas trans, que a gente sabe que também enfrentam vários desafios aí nos bastidores, em outras áreas, em outros segmentos. Então, eu acho que são questões que a gente precisa, sim, falar sobre, levantar pautas e trazer, né? Porque na frente do show, tudo é lindo, mas atrás das cortinas, nem sempre é, né? É isso aí, Carol. Olha, a gente adorou esse bate-papo, essa estreia de temporada, entendeu? Foi ótimo a gente trocar tudo. Vou reforçar que você precisar da gente, estamos à disposição, entendeu? E que a gente se encontre por aí mais vezes. Com certeza, vamos nos encontrar, vou ainda bater papo com vocês, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver, a pesquisa está só no começo. Eu agradeço demais pelo convite, foi maravilhoso, obrigada mesmo de coração. Acho que o trabalho de vocês é um trabalho incrível. Eu acompanho todo mundo, gente. Eu sou aquela pessoa que hoje, às vezes eu não estou muito na frente. Eu esse ano não quis trabalhar em nenhum lugar, eu fiquei só na arquibancada assistindo, mas eu vou acompanhando o trabalho de todo mundo. Assim, olho um pouquinho de cada um, eu vou fazendo um pouquinho de cada um, porque eu acho legal, eu acho importante, né, a gente valorizar o pessoal que faz parte da imprensa de carnaval, que tem muita gente boa. Tem muita gente boa trabalhando, muita gente boa fazendo conteúdo bacana, mostrando coisas legais, informando, sabe? Então, eu acho muito legal a gente valorizar e eu acho que o trabalho de vocês está nesse rol aí de trabalhos incríveis, disruptivos, decoloniais, mas, sério, trabalhos realmente muito bons que a gente tem que valorizar e a gente tem que fazer chegar. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, estou super feliz de estar aqui. E contem também comigo aí para o que der e vier. A gente diz que aqui, na verdade, é o famoso golpe tá aí, cai quem quer, entendeu? A gente chama para cá para depois marcar cerveja, para marcar samba, é só Opa! É isso. Queremos. Inclusive, pode chamar que eu vou. Golpe agora, vai. Pode chamar que eu vou. Se chamar, eu vou. Combinado, então, Carol. Brigadão. E galera que está escutando, que está assistindo, né? Que depende, né? Tem a galera do YouTube, tem a galera do Spotify, tem a galera dos agregadores. Gente, a gente volta com outro episódio. Começou a temporada, gente. Agora ninguém segura a gente. Temporada 2026-2027, Batuques e Confetes no ar. E estaremos aí logo com o próximo convidado ou convidada, né? Não vou fazer aquele mistério. É isso, eu acho que vou dar um spoiler, amiga. Vão ser convidados, tá? Vão ser mais de um convidado. Vai ser mais de um convidado. Estou tentando fazer mistério e não deixou, né? Enfim, só saber que é mais de um, gente. Tchau, gente. A gente volta semana que vem. Estamos. Se Gabi não cortar meu pescoço antes, semana que vem a gente está de volta. Obrigada, Carol. Amamos o papo. Obrigada a vocês, gente. Beijo. Beijo. Beijo.